Fala moçada, beleza? Aqui é o Prof. Leandro e na aula de hoje vamos trabalhar um pouquinho com estatística, probabilidade, tá certo? Sim, essa parte misturada um pouco com conjuntos da probabilidade e também um pouco de análise combinatória, certo? Então pega lá uma bacia de pipoca, pega um chimarrão bem quente e senta, porque a aula de hoje é grande, tá certo? Vamos lá. Trabalhando com os exercícios para vocês, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro, tá bom? Número 1, então, o que nós temos? Deixa eu só apertar aqui, prontinho. O quadro abaixo representa a nota dos 30 alunos de determinado professor de matemática. Com base nisso, é correto afirmar que a moda das notas desses alunos. Essa questão não é difícil, certo? Nada difícil para você procurar a moda, tá bom? Mas vamos analisar bem aqui toda a situação. Moda é o elemento que mais aparece, certo? Então vamos ver se é 94. 94 eu tenho 1, deixa eu ver, 2, só 2 94? Não, tem mais, professor, 3. Pronto, eu tenho 3,94, vamos colocar ali, 3,94. Vamos ver agora 87. Vamos ver 87. Vamos ver se a gente acha que 87. Só 1,87. Eita, nós, hein? 1,87. 70. Vamos ver 70 aqui, ó. Vou pegar aqui em verde, tem 2,70. Não é ainda. 60, vamos ver 60. 2,60. E para finalizar aqui, 64, ó. E aparentemente só esse. Então vamos ver bem. Qual é a moda? Aparentemente a moda é 94. Por enquanto é o 94, tá certo? Por quê? O 94 eu tenho 3, 87 1, 72, 62 e 64 somente 1, tá bom? Isso é quando ele pede moda. Quando ele pede média, você vai somar todos os valores, a soma de todos, certo? Dividido pela quantidade. Nesse exercício, não foi pedido qual que é a média. Não foi pedido. Não falou, qual que é a média. Não. Mas pode ser que peça. A quantidade de alunos é 30. Então, basta você somar todo mundo e dividir aí por 30. Fechou, já era. Só isso mesmo. Professor, como que a gente soma isso aí rápido? Cara, não tem uma maneira rápida. Aqui o trabalho ele é árduo mesmo, tá bem? Então, se pedir a média, tem que somar todo mundo. A mediana é o pior de todos. Mediana é o termo do meio. Termo do meio. Agora, assim, cara, olha para os seus dedos aqui, ó. Você tem 4 dedos só na mão. Qual que é o termo do meio? Não tem um termo do meio. Aí o que eu vou ter que fazer? Pegar esses dois aqui e fazer a média entre eles. A mesma coisa com os números. Quando eu tenho 30 números, não tem um termo no meio, tem 2. Aí você faz a média dos dois centrais. Só que não é você simplesmente olhar aqui, são esses dois que estão no meio e fazer a média entre eles. Não, jamais. Tá bom? A mediana, você vai ter que colocar todos os seus valores em ordem ou crescente ou decrescente. Aí sim vai olhar o valor do meio, tá bom? Somente isso mesmo. Numa comunidade de 1.000 habitantes, 400 são sócios de um clube A, 300 de um B e 200 de ambos. Então, vamos fazer aquele desenho gostoso para a gente resolver a situação. 200 são sócios de ambos. Eu sei que 400 são de A, então aqui falta 200, certo? Por quê, professor? 400 menos 200 dá 200. De B tem 300, então 300 menos 200 dá 100.
Ou seja, ser sócio de A ou B é 500, tá bom? Escolhendo-se uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade dessa pessoa ser sócia de A ou B? Então eu tenho 1000 habitantes. Mas eu não quero os 1000. Eu quero só quem está dentro de A ou B. Então dá 500. Probabilidade é sempre o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Ou seja, 500 por 1000, 50%. Acabou, já era. E muitas pessoas pensam que é só somar todo mundo. 300 mais 200 vai dar 500 mais 400, 900. Pronto, fechou. Não é simplesmente fazer isso, tem que tomar cuidado. Outros pensam que é só somar 300 mais 400, 700. Também não é somente isso. Você tem que analisar quem está nos dois lugares, nos dois clubes ao mesmo tempo. Uma pessoa joga uma moeda 4 vezes. Qual a probabilidade de ser cara nas 4? Gente, na primeira vez, a probabilidade é 1/2. Na segunda vez, continua sendo 1/2. Na terceira vez, continua sendo 1/2. Na quarta vez, continua sendo 1/2. Você joga a primeira e a segunda, e a terceira e a quarta. Na matemática, o E, ele nos leva à multiplicação. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2, 16. Terminamos. 1/16. Viu que maravilha? Essas questões, então, na verdade, são mais, assim, interpretativas. Uma urna contém 3 bolas brancas, 3 brancas, 4 pretas. Retira-se sucessivamente 2 bolas. Qual a probabilidade de ambas serem da mesma cor? Ambas serem da mesma cor, eu tenho 2 opções, certo? Ou branca, branca, certo? Ou preta e preta, tá bom? Vamos lá. Quantas brancas eu tenho? 3. Qual o total de bolas que eu tenho ali? 7. Então eu tenho 3 em 7, tá bom? Só que depois que eu tiro uma branca, quantas que restam? Restam, quantas mesmo? Não ouvi. Isso, 2 de 6. O ou na matemática tem um princípio aditivo, então você vai adicionar. E aqui, ó, 2 pretas. Bolas pretas são 4, então 4 de 6, aliás, de 7, vezes 3 de 6. Por quê, professor? Sempre que você escolhe uma, você reduz, tá bom? Agora veja, 3 vezes 2 dá 6. 6 por 7 vezes 6. Mais 3 vezes 4, 12 por 7 vezes 6. Então, aqui, basta você somar. Ó. 6 mais 12 vai dar 18 por 7 vezes 6. Nesse caso, você pode simplificar 18 por 6, que dá 3. Fica 3 sétimos. Resposta, letra C. Terminamos mais uma. Olha que maravilha. Então, tudo está caminhando corretamente como a gente esperava, não é mesmo? Continuando, então, aqui, ó. Se num grupo de 10 homens e 6 mulheres sortearmos 3 pessoas para formar uma comissão. Veja, até então aqui eram probabilidades e escolhas simples. Um conjuntinho, uma estatística. A partir desse momento, a gente já tem uma análise combinatória. Por quê? Eu vou ter que escolher pessoas, tá bom? A partir do momento que eu tenho uma escolha, ou é arranjo ou é combinação, tá certo? Então, vou escolher, certo? Se é uma escolha, ou é arranjo ou é combinação. Tá aqui, ó. A palavra arranjo começa com A, certo? A palavra combinação começa com C. Por que eu destaquei essas letras?
Porque é o seguinte, se você vai fazer uma escolha e a sua escolha altera o resultado, é um arranjo. Se a sua escolha conserva o resultado, é uma combinação. Como assim, professor? Como nesse problema. Eles vão escolher pessoas para uma comissão. Comissão não tem cargo. Desculpa, comissão não tem cargo. Certo? Uma comissão não vai ter que respeitar tal cargo ali. A primeira pessoa vai ser tal coisa. Não. Quando é comissão, se você for escolhido, tá ótimo. Não importa quando você for escolhido. Tá bem? Então aqui, ó. Eu tenho 10 homens e tenho 6 mulheres. Tá certo? Eu vou escolher 3 pessoas para formar uma comissão. Então aqui, eu tenho 10 mais 6, eu tenho 16 pessoas. Esse é meu N, tá bom? Só que eu vou escolher 3. O meu P é 3. Quando eu falo combinação de N, P a P, é o N fatorial por N menos P fatorial vezes o P fatorial, certo? Prontinho. Então, se você sabe quem que é o seu N e sabe quem é o seu P, só substituir aqui na combinação para saber o total que você tem de escolhas possíveis. O total de escolhas possíveis são 16 fatoriais por 16 menos 3, 13 e 3 fatorial. Pronto, isso é o total. Só que agora, qual a probabilidade de eu escolher 2 homens e uma mulher? O que você tem aqui é o total de possibilidades, certo? É o total que tenho. Mas eu não quero o total. Eu quero 2 homens e uma mulher. O que eu quero, então? Eu tenho 10 homens para escolher 2 a 2. Homens. Combinação de 10, 2 a 2. Mulheres. Combinação de 6, 1 a 1. Pronto. Agora, a partir daí, é só continha, tá bom? Você quer escolher homens e mulheres. Então, a resposta do seu exercício, ela vai ser da seguinte forma, ó. Resposta. Combinação de 10, 2 a 2, homens e mulheres. E combinação de 6, 1 a 1, sobre essa combinação de 16, 3 a 3. Prontinho. Aí, resolvendo aqui, você termina a questão bem tranquila. Aqui, número 3. Número 3 não. Próxima questão. 3 empresas devem ser contratadas para realizar 4 trabalhos distintos. Trabalhos distintos. Então, a empresa que for escolher, cada uma vai resolver um trabalho diferente. Então, a minha escolha, ela altera o resultado. Se altera, é um arranjo, tá certo? Então, é um arranjo de 4 trabalhos para 3 empresas. Fechou. Terminamos essa também. Agora aqui, ó, para finalizar com chave de ouro, quantos números de 3 algarismos, 3 dígitos distintos, podem ser formados usando esses algarismos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 algarismos. Para o primeiro algarismo, eu tenho 5 possibilidades. Para o segundo, eu tenho 4. Para o terceiro, eu tenho 3. 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 120. Ah, professor, mas eu não entendi. Por quê? É o seguinte, o porquê disso aí é que para a primeira escolha de número, você tem as 5 opções ali. Depois de escolher um, você só tem 4. Depois de escolher o outro, você só tem 3. E fechou a questão, tá bom? Agora, quantos anagramas da palavra volume começam por vogal e terminam por vogal? Ou seja, começam e terminam por vogal. Então, eu tenho que ter vogal aqui. Tem que ter vogal aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas vogais eu tenho? 3. E quantas consoantes eu tenho? 3. Então, o total de letras
6, tá bom? Para a minha primeira vogal, tenho 3 opções. Depois que eu escolhi uma delas, só restam 2, tá certo? Ou seja, já escolhi 2 vogais. Restaram quantas letras? Veja qual foi a minha indagação. Eu escolhi 2 vogais. Restaram quantas letras? Letras eram 6. Tirei 2 vogais, restaram 4 letras. Então, 4, 3, 2, 1. 4 vezes 3 é 12, vezes 2 é 24. Vezes 2, 48. Então, 3 vezes 48. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 4 é 12, com 2 vai dar 14, tá certo? Prontinho. E esse último aqui, ó, só para vocês brincarem. 2 rapazes e 4 moças formam uma fila para serem fotografados. Então, 2 rapazes, 4 moças. Se deve ficar um rapaz em cada extremo da fila, quantas disposições diferentes essa fila pode ter? Quantos rapazes eu tenho? 2. Quantas moças? 4. No início tem que ser rapaz, no final tem que ser rapaz. Aqui no meio vai ter que ser moça. Quantos rapazes eu tenho para a primeira posição? 2. E para a última? 1 só. E as moças são 4. 3, 2, 1. Terminamos a questão. 2 vezes 3 é 6, vezes 4 é 24, 24 vezes 2, 48, certo? Senhoras e senhores, eu desejo a vocês um excelente dia, um beijo no coração, fiquem muito bem e tchau!